Olá, estrelas! Eu sou Solange Prado e hoje, com muita alegria, eu vim conversar com vocês sobre algumas sementes de amor. Tudo aquilo que a gente fala de bom, que a gente procura semear em nós e no outro, palavras boas, bons gestos, boas atitudes, bons pensamentos, são sementes de amor. Hoje, o tema que eu vou abordar é como estão os seus pensamentos, como estão as suas sementes. E antes de falar desse tema, eu vou falar sobre a ONG da rádio. A ONG da rádio que tem 280 cães, que são anjos de quatro patas aguardando um humano de estimação. E falando um pouquinho dos animais, a gente lembra que os animais, eles fazem parte da nossa energia, do nosso mental, né, do nosso psiquismo. Então, às vezes, você tem um animalzinho dentro de casa e ele ou sofre algum acidente, ou ele desencarna. Sempre é porque ele está tomando para ele algumas dores em defesa e em proteção daquele que o acolheu. Porque eles são profundamente gratos, eles têm uma dívida de gratidão tão grande conosco e eles fazem tudo para que nós fiquemos bem. E os espíritos nos contam que conforme o grau de interação desse animal com aquele que é o dono, o cuidador, o proprietário do cachorro, ele fica ainda 4 meses na residência da pessoa, né, que perdeu o cãozinho, porque o processo de desligamento psíquico, ele vai se processando ao longo dos 4 meses. É necessário fazer um desligamento. Então, a gente fala assim, então, amigas estrelas, se para, amigos estrelas, para desconectar um animalzinho das nossas vidas, com esse sentimento de afeto, de amor, de dedicação que nós temos por eles e eles por nós, demora mais ou menos 4 meses. E como que deve ser o processo de desligamento dos nossos entes queridos? Que também é um processo psíquico. E às vezes as pessoas falam assim, tal pessoa desencarnou, onde ela está? Muitas vezes ela está num hospital, num lugar de repouso no plano espiritual, até que passe todas as emanações psíquicas que podem prejudicar o desencarne dessa pessoa, né, que pode desequilibrar essa pessoa, e aí a pessoa fica morando ainda na casa, às vezes anos, né, sem estar oferecendo nenhuma ajuda e sempre sentindo tudo aquilo que ela pensava, tudo aquilo que ficou na memória, porque tudo é pensamento. Então ela fica presa, né, num pensamento, numa promessa que ela fez e fica revivendo aquilo várias vezes. E isso principalmente acontece muito com as pessoas que são suicidas, né? Porque o suicídio, ele não é só a pessoa que tira a própria vida, mas é a pessoa também que morre em vida, né? Que enterra seus sonhos, que não faz a reforma íntima, que não entende o quanto nós temos nas mãos o pensamento que é uma espada de luz e de proteção. Porque quando você permite se conectar com seus mentores, com seus amigos espirituais, bons pensamentos sempre chegam. E esses pensamentos que chegam fazem com que a gente melhore a nossa qualidade de vida, atraindo para nós coisas muito boas, porque a gente muda a nossa vibração. Eu digo assim, pensamentos bons, eu não sei quando é um pensamento de mentor e quando é um pensamento ou de um desencarnado, ou de um obsessor, ou... Se o pensamento é bom, ele é um pensamento de mentor. Porque mesmo que o mentor for dar uma mensagem para você, que é uma mensagem de um puxão de orelha, nessa hora dessa vibração que chega para você, ele chega de uma forma positiva.
sabe? Por exemplo, olha, você sonha assim, uma forma melhor de fazer uma boa ação, uma forma melhor de fazer um contato com um adolescente da sua casa, entende? Não vem uma crítica assim, você não fez um bom contato com o seu adolescente, agora você vai responder por isso. Não, é sempre de uma forma bastante produtiva e positiva. Então, como tudo é pensamento, a gente fala assim, sonhei. Eu tenho uma amiga que ela disse assim, eu sonhei que no meio, o sonho tinha todo um conteúdo, né? E ela sonhou que a frase era, você nunca será feliz no amor, não nessa vida. Então ela me contou, ela ficou aborrecida, me contou, eu falei, não é mentor, não são os amigos de luz. Porque uma frase dessa, que joga uma pessoa num questionamento, então não vou fazer mais nada, porque também não vou ter mais amor, então, sabe, de que vale? Então, isso não é pensamento de mentor. E aí tem um conteúdo muito interessante nisso, que ela sempre foi uma pessoa que seguiu na espiritualidade o kardecismo. E ela estava um pouco afastada pelos afazeres da vida, então nós acabamos nos reencontrando nas redes sociais, e aí nós começamos a conversar, e eu estava dizendo assim para ela, quando você for dormir, que é a queixa de muitas pessoas, amiga estrela, amigos estrelas, eu não durmo bem à noite, eu tenho sono interrompido, eu acordo 3, 4, 5 da manhã. Quando eu pego no sono, senão eu acordo muito mais cedo. Veja, isto é uma mudança planetária. Na verdade, os nossos amigos espirituais, aqueles que falaram assim, vai lá que eu vou te dar uma força. Eles tiram da gente essa vontade de se entorpecer e dormir, que é para a gente poder estudar. Então ela me comentou que ela estava com um pouco de insônia e que ela queria se livrar de medicações para induzir ao sono e tudo. Eu falei, olha, o que os amigos espirituais nos dizem começa a ouvir uma palestra. Ouça uma palestra. E nós temos aqui tantos comunicadores na rádio, nós temos tantas palestras, né? Temos as palestras do Eduardo Sabag, da Maíse, enfim, o Geraldinho Lemos Neto, as palestras de tantos comunicadores aqui na rádio que tem canal no YouTube, as minhas palestras. Quando você aciona uma dessas palestras, você se conecta com a espiritualidade, com o seu melhor, com seus amigos, aí você acalma seu coração, sua vibração, eles conseguem te intuir e entrar em contato com você, amiga estrela. Aí ela estava fazendo esse tipo de exercício. E no meio desse dormir ouvindo uma palestra, apareceu essa frase. Então, aí eu falo o seguinte, a gente quando abre o canal e vai melhorar, e às vezes, alguns desafetos nossos de vidas passadas, que a gente não foi sempre essa estrela brilhante, esse anjo lindo que nós somos, né? Nós temos acertos a fazer, por isso nós estamos aqui. Então, começam a ver que você está evoluindo, você está crescendo, você está mudando o seu padrão de pensamento, você está tentando fazer uma reforma íntima. Então, esses obsessores do passado tentam fazer com que você lembre das suas ansiedades, das suas angústias, daquilo que você deseja com muita profundidade, aquilo que te incomoda. Então, de uma forma muito inteligente, eles acabam interferindo até nessa parte do sono, trazendo essa mensagem, ou uma outra mensagem de alguma coisa que você anseia, ou você nunca será bem-sucedido profissionalmente, você nunca... Todas essas frases não são positivas, não é amigo de luz. Então, nós temos que orar e vigiar. Por quê? Porque
nós somos atacados pelos nossos pensamentos o tempo todo. Ele tanto pode ser uma armadilha como uma armadilha como uma dádiva de bênção. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio para avaliar. Então, muitas vezes, quando as pessoas falam qualquer impropério, qualquer coisa muito às avessas, coisas nada legais, e acreditam em bobagens, enfim. Então, os amigos espirituais dizem, estudem, vão estudar. E essa perda momentânea do sono, essa diminuição das horas de sono, que às vezes acontece com as pessoas, só quando as pessoas vão ficando mais velhas, né, entrando na terceira idade, que é uma idade de sabedoria, ela fica mesmo mais tempo acordada, porque poderia aproveitar este tempo para o autoconhecimento, para se resolver, né, analisar suas questões profundas e melhorar. Aproveitem esses momentos. Pega um livro, pega um audiolivro, que eu já até passei para vocês, Violetas na Janela, que tem audiolivro. Você vai ouvindo, você entra no portal e logo os amigos espirituais vão chegando e fazendo uma barreira para que você tenha uma noite de sono recompensadora e que aquilo entre no seu inconsciente e você vai fazer viagens astrais, vai para lugares legais, vai conversar com o seu mentor. E muitos sonos dessas noites de sono são psiquismo, são coisas que a sua própria mente solta e que ela, como dizer assim, a sua memória RAM, né, está carregada de informações negativas que tem que expurgar, tem que pôr para fora. E às vezes aparece assim também, não é? Então, nós temos que saber lidar com os nossos pensamentos. Uma das dificuldades muito grande, que é de uma ordem de grandeza importante, uma dessas dificuldades é quando a gente tem questões para resolver e não está encarnado. E os espíritos desencarnados dizem, poxa, vocês estão aí, vocês têm tudo para mudar a sua vibração. Você pode ir a um cinema, você pode tomar um café com um amigo, você pode ir a um supermercado, pegar seu carro e sair por aí. E aí você consegue, às vezes, se reconciliar com um amigo, desfazer um mal-entendido, fazer uma caridade, e isso te deixa bem. E os desencarnados? Então, uma vez uma pessoa foi ao centro espírita e ela disse assim, eu sei que eu tenho um obsessor que está me perseguindo. Então entra aqui, né, na cabine de passes e vamos te aplicar um passe. E na hora que foi aplicar o passe, o dirigente viu, né, o obsessor e falou, olha, irmão, deixa ele. Deixa ele seguir a vida dele. Veja bem, você já prejudicou tanto, ele já perdeu a esposa, perdeu o emprego, está adoentado, a vida dele está um caos. Deixa de obsediar ele. Perdoa ele. E o obsessor, o espírito deu uma lição que todo mundo ficou de boca aberta. Quando ele falou, vocês têm tudo nas mãos. Ele é que tem que mudar a vibração dele, se ele quer se livrar de mim. Esse é o livre-arbítrio. Ele está usando o livre-arbítrio dele. Ele não muda a frequência dele de pensamentos. Tudo que ele vê no outro ele critica. Não olha para si. Está sempre pronto a dar uma chicotada em alguém que faz alguma coisa que ele não concorda. Então, quem baixa sua própria vibração, quem se auto-obsedia, é ele mesmo. Então, ele que mude. Eu não tenho que mudar. Eu já estou aqui sem nada. Se ele quiser, ele pega um livro para ler e imediatamente o pensamento dele muda. Ele tem tudo nas mãos. Se ele não faz, por que eu tenho que fazer? Se ele está aí, escondido nesse corpo. Ele pensou que a gente não fosse achá-lo. Então ele veio propositalmente nesse corpo, mudando o sexo para a gente não achá-lo.
Mas a gente achou, porque ele continua, vida após vida, com o mesmo padrão de pensamentos, sendo a mesma pessoa intolerante, crítica, sendo a mesma pessoa intransigente, não sendo flexível com a opinião do outro, não respeitando a dor do outro. Então nós encontramos ele. Então não somos nós que temos que mudar. É ele que tem que mudar. Se ele continua sendo a mesma pessoa, que não tem dó de um animal, que não tem compaixão com alguém que perdeu um ente querido, que é uma pessoa de comentários amargos, por que eu vou ter que dar isto para ele? É ele que tem que mudar. E foi por isso que a gente achou. Ele continua com o mesmo padrão vibracional, mesmo tentando se esconder num corpo de outro sexo. Então, vejam, amigas estrelas, amigos estrelas, como a questão do pensamento, você é o que você come e o que você pensa. Você é o resultado das suas lembranças. Né? Você é o resultado daquilo, tudo que você não superou ainda, mas que tem que fazer. Isso é reforma íntima. Eu sei muito bem disso, porque eu faço exercícios constantes e muitas vezes ainda eu sou muito chamada a atenção para eu fazer a reforma íntima completa. Olha, tem mais essa etapa, mais essa. Porque às vezes a gente lembra de uma situação de um passado, alguém que te passou para trás, alguém que te traiu, alguém que te roubou, alguém que te demitiu injustamente de uma empresa. Gente, não importa. Está dentro da sua lembrança, isto vai cozinhar a mente da gente quando a gente desencarnar. Então vamos limpar isso. Se tiver que perdoar, é exercício, né? Perdoa. Às vezes a pessoa te fez tanta coisa que você vai perdoando por etapas. Mas quando você perdoa, o ganho é seu. Porque quem se liberta é você. Getúlio Vargas, por exemplo, ele prometeu que ele não iria se suicidar. Ele prometeu para a filha dele, a filha mais querida dele, que ele não iria se suicidar. Ele deu a palavra dele e jurou que não iria. Só que ele deu um tiro no peito e quando ela chegou, ele ainda estava agonizante e ela disse assim: meu pai, por que você fez isso? Você me prometeu. E o Getúlio ficou com esta frase muitos anos. Porque naquele momento ele já não podia responder mais, o arrependimento daquele momento ele já não poderia fazer mais nada, porque já tinha dado tiro no peito. Então, como a gente fala assim, é moto perpétuo, a gente fala, né? O pensamento que fica, ele vai, acontece uma outra cena e volta de novo aquela cena do suicídio. E não é diferente conosco quando a gente tem histórias mal resolvidas, dores no nosso emocional, na nossa mente, no nosso psicológico, de alguma coisa que realmente foi feita para nós e aí a gente tem dificuldade. Como sempre falo, os meus ouvidos é o que estão mais perto da minha boca e eu passo por isso e eu tento bravamente, aí supero uma coisa, depois tem outra para superar e assim segue a vida, amigas estrelas. É assim que nós temos que fazer. É por isso que nós estamos aqui. Para fazer esse tipo de reforma interna, que quando nós estamos fora do corpo, no mundo espiritual, você pensou, está lá. Mas quando a gente está aqui, encarnado, a gente ainda consegue se segurar dentro desse corpo. O corpo nos ajuda a nos segurarmos, nos protegermos. O Chico Xavier, ele falava umas coisas muito interessantes. Ele dizia o seguinte, que às vezes muitas mulheres muito bonitas chegavam perto dele, abraçava, cumprimentava, mas quando elas se afastavam, pessoas muito bonitas, homens ou mulheres, essas pessoas, olhando uma segunda vez, tinham aparências horríveis, embora a aparência física de primeiro impacto fosse uma aparência muito bonita. Mas que de verdade, no fundo, no âmago dessas pessoas, dessas almas, tinha muita dor. E por causa disso, e de tantas outras coisas, a imagem tinha umas que tinham até nariz de bruxa, aparência mesmo de seres de trevas.
Então, por que a gente fala tudo isso? Porque nós somos o resultado de um padrão que nós, por nosso livre-arbítrio, escolhemos. Então, vamos melhorar esse padrão. Vamos fazer deste padrão uma coisa boa. Vamos tentar melhorar a nossa condição de pensamentos. Teve um programa que eu estava dizendo, você agitado, você falando do outro, você criticando ou você sendo ferrenho, mordaz, assim, revoltado com a política, com o futebol, com religião, com o que quer que seja que é um pensamento obsessivo, um amor, uma paixão, a raiva de alguém, tudo isso gera um padrão vibratório que você precisa se libertar. E aí o mentor, ele não consegue falar com você. Ele não consegue te intuir para que você encontre um caminho melhor, para que você encontre uma saída honrosa, não é? Dessa situação. Então, é necessário fazer a meditação. É você pegar 1 ou 2 minutos por dia, ou olha para uma parede em branco, olha para um porta-retrato, e você fica ali respirando e olhando para o nada, tentando acalmar a sua vibração. Faz aquela respiração quaternária, né? Inspira 4 vezes, dá um tempo 4 vezes e expira 4 vezes, que é a vibração quaternária, que é a vibração do planeta Terra. Porque nós temos muitos mistérios. Você vê, as pessoas estão falando do multiverso, que é toda essa vida eletrônica que acontece dentro das redes sociais. Tem muita coisa. É preciso tomar muito cuidado. Ninguém publica, você vai lá ver uma coisa e você fica mal, amiga Estrela, porque ninguém publica. Fui ao pronto-socorro e tive que ficar horas tomando soro. As pessoas só pegam, fazem a edição dos bons momentos. E isso, às vezes, desperta no outro inveja, sentimento de solidão. Só para mim que não acontece essas coisas, eu já ouvi isso. Então, precisa tomar cuidado com aquilo que a gente alimenta a nossa mente. Aquilo que você põe dentro do seu corpo. O que você come? Você come comida estragada? Não. Então também não estrague seus pensamentos. Entendem? É preciso que a gente faça uma purificação dos nossos padrões mentais. Porque na hora que você abre, que você começa a trabalhar, às vezes entra uma energia contrária falando, tá vendo? Olha, você fica escutando essas palestras, olha o que veio para você. Que você nunca vai ser feliz no amor. Para de ficar escutando essas palestras. Por quê? Porque você está no caminho da reforma íntima. Você está no caminho de ser uma pessoa melhor. Porque isso tudo, amigas estrelas, amigos estrelas, reverte em saúde para todos nós. Para a gente, para a casa onde vivemos, para o planeta. É como fazer o evangelho no lar. Quando você faz o evangelho no lar, você protege os teus, a casa, você blinda a casa, porque sempre vem uma equipe do plano espiritual para ficar acompanhando aquele momento em que você está se dedicando ao evangelho, abrindo esse portal, abrindo essa janela, essa porta, essa oportunidade para você ser melhor para você e para o outro. Ser uma pessoa generosa para você e para o outro. Isso é o nosso objetivo aqui. Ok, estrelas? Então, eu aguardo vocês no meu próximo programa, porque eu vou abordar um tema bastante interessante sobre a medicina, a medicina oculta, a medicina da nova era. E no momento, eu agradeço. Namastê quer dizer, o Deus que habita em mim, abençoa o Deus que habita em você. Amiga estrela, amigo estrela. Namastê. Até a próxima.